Tipos de aço para concreto armado. Engenheiro Carlos Rhodes. Como a gente comentou no final do vídeo passado, a gente vai falar agora a respeito dos aços para concreto armado que são utilizados no Brasil. Então, primeiramente, vamos falar dos aços tipo CA50 e CA60. O que significa um aço ser classificado como CA50 ou CA60? Então, o que eu vou explicar para o aço CA50 vai servir para o aço CA60. A explicação é similar. Muito bem, a terminologia que nós estamos vendo aqui, CA, significa que é um aço para concreto armado, onde C representa aqui o concreto e A armado. Então, todo tipo CA é um aço que foi construído para ser utilizado em peças de concreto armado. E o que significa esse 50 aqui na frente? Esse 50 se refere à tensão de escoamento. Deve ser 50 kgf por milímetro quadrado. Que é a mesma coisa que você dizer que ele escoa com 500 MPa. Então veja que esses aços aqui tem umas nervuras aqui para melhorar o contato entre concreto e o aço. Onde essas nervuras são colocadas no aço para melhorar a aderência, que ele trabalha nas estruturas de concreto por aderência. O concreto armado só funciona porque o aço adere ao concreto. Se isso não acontecesse, o concreto armado não funcionaria. No caso do concreto protendido, é opcional. Eu posso ter uma estrutura aderente ou não aderente, mas isso vamos falar um pouco mais na frente, quando estivermos falando do assunto proteção. Esses são os diâmetros usuais de aço para o concreto armado. Veja que aqui na primeira coluna a gente tem um tipo de aço CA60 aqui e CA50 aqui embaixo. Então há uma separação, como falei para vocês. O aço tipo CA50 escoa com 50 kgf por milímetro quadrado. Pelo mesmo raciocínio, o aço CA60 escoa com 60 kgf por milímetro quadrado, ou seja, 600 MPa. Então, se você dividir 600 MPa por 500 MPa, esse resultado vai dar 1,2. O que significa isso? Significa que o aço CA60 ele é 20% mais resistente do que o tipo de aço CA50. O aço CA60, ele geralmente vem em bobinas, ele vem em fios ao invés de vergalhões. Então, por exemplo, o aço CA60, ele tem esses dois tipos de diâmetros aqui. O chamado aço de 5 mm e aço de 6 mm. São os mais utilizados. Não quer dizer que não haja outros diâmetros. Por exemplo, 4,6 milímetro, 3,2 milímetro. Pode haver outros, mas esses dois são os mais utilizados. Até porque em uma estrutura de concreto armado, você não pode colocar uma armadura trabalhando estruturalmente com diâmetros menores que 5 milímetros. Então, 5 milímetros é o menor diâmetro que podemos trabalhar em uma armadura de concreto armado para resistir ao cortante, para resistir a uma flexão. Então, na verdade, quando nós dimensionamos a armadura, a gente está dimensionando a área de aço necessária. Por isso que essa terceira coluna que está aqui, ela é tão importante porque a partir das áreas de aço que são calculados, que você transforma isso para as barras com seus respectivos diâmetros.
ou para os fios com seus respectivos diâmetros. Então, no aço CA60, nós temos esses dois tipos aqui. Depois, a gente vai passando para os aços maiores, de bitola maiores. O diâmetro também é chamado de bitola, pessoal. Então, a gente tem 8, 10, 12,5, 16, 20, 25. Se você observar, não há uma constância, ou seja, ele não aumenta, por exemplo, de 8 para 10, aumentou 2. Aqui a pessoa esperaria 12, mas na verdade foi 12,5. Então não tem essa constância, né? Por que é que não tem essa constância? Porque essa gradação de bitolas veio da polegada. Elas são baseadas no oitavo da polegada. Então, isso vem da tradição inglesa, das primeiras máquinas que vieram da Inglaterra. Então, naquele tempo, o sistema internacional ainda não estava assim tão forte como hoje. Então, tudo era baseado na polegada. Então, por exemplo, a bitola aqui de 25 milímetros é aproximadamente 1 polegada. Mas hoje em dia ninguém está preocupado com isso. Tão que na obra ainda existe esse restício. O povo perguntando, cadê o ferro de meio polegada? Então, a quarta coluna, que é essa daqui, é importantíssima, que é a coluna dos pesos. Porque na hora que você vai comprar o aço, você não compra o aço em metros. Ah, mande 100 metros. Ninguém compra assim. A gente compra por quilo. Você vai comprar e diz, por exemplo, me dá 3 toneladas de aço 25 milímetros. Me dá 4 toneladas do aço de 20 milímetros. Então, é dessa maneira que você compra. Então, você precisa transformar, porque essas barras, elas são colocadas nas pranchas com seus comprimentos. Elas precisam ser cortadas com aqueles comprimentos. Depois precisam serem dobradas, mas aí, ali, a partir daquele comprimento, você tem que transformar em peso. E para isso, você vai precisar dessa densidade que está aqui, linear, da quarta coluna, como eu estou mostrando. Por exemplo, o ferro aqui sendo de 12,5 milímetros. Ele pesa, olhando aqui na frente, 1 quilo por metro. Se no seu projeto você somou todos os comprimentos das barras dessa bitola, você chegou à conclusão que ali você precisa de 1.000 metros de ferro com bitola de 12,5, você vai precisar, pega esse valor aqui que é 1 e multiplica pela quantidade de metros que você tem aí, que está precisando. 1.000, 1 vezes 1.000, que é igual a 1.000 quilos de ferragem. Vamos supor que fosse para o ferro com bitola 20 milímetros, que é esse aqui. E você faz os cálculos e lá você vê que precisa de 1.000 metros de ferro. Então, você vai precisar, você vai aqui na frente, aí pega esse valor da densidade, 2,50, e multiplica pelo valor que foi 1.000, que você estava precisando, que é igual a 2.000 quilos de ferragem. Então, é muito importante vocês conhecerem os tipos de aço para concreto armado e fazer esse simples cálculo. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal todos os dias, sempre às 19 horas.